prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que o Senhor, Criador do Universo, cuide sempre de você e sua casa. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, nosso encontro diário que nos torna mais próximos em afeição e comunhão. O nosso negócio, meu irmão, é com a Bíblia Sagrada, comentada de forma objetiva, nítida e sem arrodeio. Obrigado por sua audiência e nos fortaleçamos em oração. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos incentivar a ler a Bíblia todo dia. Aquele compromisso, sabe, com a gente mesmo, de dedicar um horário para o conhecimento da Palavra de Deus. Leia, mas leia mesmo, leia a Bíblia completa quantas vezes sentir vontade. Quer lhe critiquem ou elogiem por isso. E deixe que o Espírito de Deus melhorará muito o crente que você já é. E você nem vai perceber isso, meu irmão. Hoje continuarei com Gênesis capítulo 12. No programa anterior, falei do versículo 1 até o 9. Hoje comentarei do versículo 10 até o 20, para fechar. O assunto deste capítulo é a chamada de Abraão, também a sua disposição em atender a chamada e alguns episódios durante sua caminhada. No caso de hoje, a gente vai ver o fato dele ter omitido por medo que era casado com Sara e incentivado a mesma a confirmar que eram apenas irmãos. Não é sábio, viu, criticar Abraão por alguns erros que cometeu. Ele alcançou testemunho de Deus, não é pouca coisa não. O importante para o leitor é aprender com as virtudes, os bons costumes de Abraão, que superaram sobremaneira as suas fraquezas. Como também aprender com as suas falhas, né? Sabendo que elas são inerentes a todo ser humano. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, do 10 a 20. Abraão havia se estabelecido no sul, na região do Negueve, já em Canaã, e houve ali uma fome terrível, ao ponto dele precisar ir morar no Egito. Quando ele se aproximou daquela terra, sabedor do caráter dos egípcios, especialmente dos faraós, se encheu de um pavor tão grande que acabou esquecendo que o Senhor estava com ele. Pois é, tem situações na vida em que olhamos com tanto foco para os desafios que até esquecemos que o Senhor é socorro presente na angústia. Com o amigo de Deus, não foi diferente não. Devido Sarai ser extremamente bela, meu irmão, Abraão temeu alguém lhe assassinar para ficar com ela. Como eram irmãos por parte de pai, assim diz Gênesis 20:12, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Isso era muito comum. Abraão então orientou Sarai a omitir o casamento deles e confirmar que eram somente irmãos. Entrava uma espécie de mentira aí. E Sarai, ainda Sarai, atendeu, né? Ela era muito reverente ao marido. Ao chegar no Egito, como ele previa, os egípcios se encantaram por Sarai. E os altos funcionários da corte levaram logo a notícia para o rei, né? O monarca então imediatamente mandou buscar Sarai e já lhe instalou no palácio. Agora, por amor a Sarai, veja só, o rei encheu Abraão de presentes, coisas valiosas, viu? Gado, jumentos, camelos, escravos, a somar com o que ele já tinha. Enfim, no frigir dos ovos, o tiro havia saído pela culatra, né? Como se diz, e estava ali Sarai e Abraão em maus lençóis. Veja, lá na frente, em Gerar, a gente vai ver isso aí, Abraão acabou cometendo o mesmo erro. Coisas, meu irmão, da natureza humana.
Pior é que Isaac, seu filho, assimilou esta manobra, sabe? E fez ainda pior. Falou que Rebeca era sua irmã, também por medo, e ela era somente sua esposa. Está em Gênesis 26. Uma atitude paterna e materna, ela ensina muito mais do que palavras e do que açoites. Quando eu digo palavras, não estou falando que os pais não devem ensinar. Eu me refiro às palavras vazias, sem embasamento prático. No entanto, eu acredito muito na eficácia do diálogo preventivo, onde os pais estabelecem normas e falam os princípios de certo e errado. Acredito no culto doméstico, acredito no repasse do comportamento cristão, mas eu estou certo que as atitudes devem ser coerentes com as palavras. Isto sim, irá colaborar muito na construção do caráter dos filhos. Vamos lá. Há quem pense que o rei do Egito chegou a possuir Sarai e acha até que esse texto dá margem para isso. Não e não. Existem subsídios externos, né? Na antiguidade e ainda em alguns lugares, os reis possuíam haréns. Estes haréns, meu irmão, eles comportavam as esposas secundárias, não a rainha, as concubinas, normalmente eram escravas que eram atraídas ao rei pela beleza, né? Também parentes femininas e também as criadas das mulheres. Em alguns reinos, o preparo para o encontro íntimo durava até 1 ano. Nos lembremos do caso de Esther. A preparação, envolvia o mais fino trato. Nos 6 meses iniciais, o tratamento era com azeite de mirra, que exalava um perfume de cheiro madeira, mas muito intenso, sabe? Na segunda fase, entravam as especiarias e os ungüentos, aloés, canelas, cássia, sabe? O propósito era amaciar a pele por meio do defumador dessas e outras especiarias. As mulheres, meu irmão, elas ficavam horas sem roupa, recebendo a fumaça, meio esquentadazinha a fumaça, né? Que subia e envolvia seu corpo. Essa técnica fazia com que os poros das mulheres se abrissem e a essência ficasse impregnada na pele. E a mulher ficava cheirosa o tempo todo, sabe? Mas vamos voltar ao texto para o entendimento clarear. Ouça o que você ouviu. Ouça o que você ouviu, é ótimo, né? Os versos finais, eles registram que, nesse meio tempo da preparação, né, o socorro presente interviu. Diz assim, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Vá brincar? Ora, por meio de Abrão e Sarai se consumaria o plano da redenção, meu irmão. Ninguém abortaria nem mancharia este plano. Nem Faraó, nem Abrão, ninguém. O Faraó, que não era doido, ele mandou chamar Abrão e já foi descarregando. Que foi isso que você me fez? Por que não falou que era sua mulher? Você ia me deixar casar com ela? Tá vendo o tempo do verbo? Ia me deixar. Veja a versão livre, uma versão mais dinâmica, sabe? Dizendo que era tua irmã, e o contexto mesmo das versões clássicas, sabe? Aí ele diz assim, pega tua mulher e vai-te daqui. Mandou Abraão embora. Parou aí não. O faraó despediu o casal com todos os servos e tudo quanto tinham, e sob escolta de soldados para os acompanhar, meu irmão. Abraão havia chegado no Egito fugindo da fome e saiu mais rico. Porém, meu irmão, isso não significa que o Senhor aprovou ou aprova atitudes como essa de Abrão. Deus havia empenhado sua palavra e ele desfez o problema que Abrão havia atraído para si e sua casa. Por quê? Porque o Senhor é assim, meu irmão, misericordioso, compassivo, amoroso. Amém? Oremos a Ele. Meu querido Deus, meu querido Pai, Criador do universo, te agradeço pela graça que inunda minha alma. Abençoa este irmão, esta irmã que está ouvindo, dando-lhe sempre sensibilidade à Tua palavra e ao Teu Espírito Santo. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no
meio do terror.